Olá, bom dia você que me assiste. Deus abençoe teu dia no nome de Jesus. Vamos orar, mas primeiro eu quero deixar um título de uma mensagem que vai falar no teu coração. E a mensagem é uma pergunta. E pergunta-se assim: Deus tem ciúmes de você? Deus tem ciúmes de você? Uma pergunta boa, não é? Então oremos. Deus Santo, no nome de Jesus, eu e esta pessoa que assiste este vídeo, levamos a nossa oração até o Senhor, até o trono da graça. Senhor, pedimos ao Senhor, no nome de Jesus, que olhe para bem dentro de nós. E, ó Deus, trabalha nas nossas vidas, vasculha a nossa alma, o nosso sentimento, nossas emoções. Meu Deus, e olha se há em nós alguma coisa que desagrada ao Senhor. Havendo, meu Deus, remova de dentro de nós, porque nós queremos, ó Deus, tão somente agradar a Ti, servir a Ti e sermos beneficiados, ó Deus, com as nossas atitudes de adoração e de serviço ao Senhor, sermos beneficiados com o doce amor do Senhor, com a bondade do Senhor, com a misericórdia do Senhor, com os benefícios do Senhor, com os cuidados do Senhor. Eu e esta pessoa oramos assim porque nós cremos que o Senhor ouve as nossas orações e, havendo necessidade, ó Deus, supra todas elas. No nome de Jesus, assim eu oro com esta pessoa que ora comigo. No nome de Jesus. Amém. Que Deus continue te abençoando, te dando muita alegria neste dia. Deus tem ciúmes de você? Vamos ler a palavra de Deus que está em Juízes, capítulo 10, terminamos já o capítulo 9. Então vamos começar o capítulo 10 de Juízes, o versículo 1, 3 e o 6, e depois a parte A do versículo 7. O versículo 1 do capítulo 10 de Juízes diz assim: E depois de Abimeleque, aquele rei que morreu, e morreu como um indigente, depois de Abimeleque, levantou-se Tola, filho de Puá, o filho de Dodô, um homem de Issacar, para defender Israel, ou para julgar Israel. Ele levantou-se como juiz. E ele habitou em Samir, no monte Efraim. Esse é o versículo 1. Então disse que depois que morreu Abimeleque, aquele rei maldito ali que se fez rei, e que aquele povo de Siquém o fez rei, o aclamou rei, e depois pagaram caro por isso. Por isso, na mensagem de ontem nós falamos, eles colheram aquilo, que semearam. Então, nós estamos agora falando que esse rei morreu, que levanta então um juiz chamado Tola. E esse juiz governou por 23, liderou Israel por 23 anos. E ele morreu então e foi sepultado. O capítulo 10, no versículo 3, diz: logo depois dele, levantou-se Jair, um gileadita, e julgou Israel por 22 anos. Este Jair era um valente e julgou a Israel por 22 anos. Era valente pelas suas conquistas, pela sua bravura. E ele então julgou por 22 anos. O versículo 6 diz exatamente assim: E os filhos de Israel, depois de 45 anos, com 23 de Tola, julgando Israel, e mais 22 de Jair, julgando Israel, depois de 45 anos, e os filhos de Israel voltaram a fazer o que era mal diante dos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins e Astarote, e os deuses da Síria, e os deuses de Sidom, e os deuses de Moabe, e os deuses dos filhos de Amon, e os deuses dos filisteus. Olha a quantidade de deuses que eles atraíram, que eles trouxeram para o meio deles. E um detalhe a mais: trouxeram deuses que não eram deuses das terras dos cananeus, trouxeram deuses de fora, inclusive de uma nação que não era inimiga deles. Eles trouxeram os deuses deles a si mesmo, desta nação, e abandonaram o Senhor, seu Deus, e não o serviram.
saíram. A parte A do versículo 7 diz: e a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E veremos então o que Deus fez quando a ira dele se acendeu. Deus tem ciúmes de você? Esse é o título da nossa mensagem de hoje. E nós vamos meditar neste assunto, exatamente neste assunto, com esta pergunta: Deus tem ciúmes de você? Veja bem o que aconteceu com Israel. Israel, então, vira, conforme nós dissemos, depois de 45 anos aí, bem julgados, né, por duas pessoas que ocuparam-se de defender Israel, eles então viram totalmente as costas para Deus, abandonam Deus, não querem saber de Deus. Por que será que fizeram isso? Mas para provocar a ira de Deus, né, disse por aí que todo homem precisa de uma religião. Eu discordo. Todo homem precisa de Deus. Todo homem precisa de Jesus no coração dele, porque as religiões não resolvem os problemas. As religiões aplaudem de um lado e matam do outro. As religiões têm sido caminhos para enriquecimento ilícito, caminho para a opressão do povo, para humilhar, para escravizar o povo. Então toda religião que você entrar, por mais que elas preguem e mostrem que estão promovendo paz, que é uma falsidade, há muita escravidão dentro dela, a discriminação, a imoralidade dentro delas, e há muito benefício próprio para os seus líderes dentro dessas religiões. Então, o homem não precisa de religião, o homem precisa de Deus no coração. O homem precisa de Jesus na vida dele. O homem precisa ser livre para adorar ao único Deus verdadeiro. Porque as religiões trazem os seus dogmas, os seus deuses, e por mais que eles não sejam canonizados ou santificados, como nós pregamos ontem que a Igreja Católica Apostólica Romana faz, mas tem muita religião por aí, protestante, canonizando dentro do ser humano alguns ídolos. E ai de você se tocar no nome de um desses ídolos, destas igrejas e desses tais grupos religiosos. Então o homem precisa de Deus. E ali estava então o povo de Israel, virando as costas para Deus, abandonando Deus, e chamou então todo tipo de Baal para o meio deles. Eu contei aí 7 nações que eles trouxeram seus deuses. Passam muito mais de 10 deuses que estavam no meio deles. E sabe qual um dos deuses que eles estavam servindo? Lembram que eles acusaram Jesus de operar no poder de Belzebu? Ali estava Israel servindo Belzebu, trazendo imagens ali, consagrando a Belzebu. Esse era um dos deuses, a Astarote. Então eles tinham 7 nações que eles trouxeram, e uma dessas nações que eles trouxeram, os seus deuses, foram nações, ou uma ou mais, foram nações que subjugaram depois a Israel, que humilharam Israel, que oprimiram Israel. Mas primeiro Israel trouxe os seus deuses. E trazendo os seus deuses, que são demônios, eles estavam abrindo porta para a escravidão, para a humilhação, porque depois que entrasse esses demônios chamados deuses antes ali, e Belzebu é o príncipe dos demônios, então as nações viriam atrás para humilhar a Israel. E vamos perceber o que aconteceu. Então, quando eles fizeram isso, chamaram 7 nações, deuses de 7 nações ali, e começaram a ter cultos por todo lado. E começaram a incredulidade entrar por todo lado. Começou a idolatria a alavancar por todos os lados. A imoralidade a alavancar por todos os lados. A promiscuidade a alavancar para todos os lados.
o que acontece é que então Deus se ira e Deus entrega eles aos amonitas, mas entrega também a uma nação que não era inimiga de Israel, que tinha avançado, estava ali nas fronteiras ali, né? Do lado de fora ainda, não tinha atingido Israel e não tinha nada a ver com guerras contra Israel, que eram os filisteus. E então Deus entrega eles nas mãos dos amonitas e dos filisteus. A Bíblia diz que Deus os rendeu, a Bíblia em hebraico, né, traduzida para o inglês. A Bíblia em português diz que Deus os vendeu, os negociou. Eu acredito que Deus então disse aos filisteus e aos amonitas: olha, eles estão servindo os teus deuses. Vocês que se viram, faça com eles o que quiserem fazer, porque eles me abandonaram, eles viraram as costas para mim, eles não querem me servir, eu não sou nada para eles. Talvez esse fosse o sentimento de Deus, ao ponto de entregá-los, de rendê-los, de vendê-los para essas nações, que eles agora tinham os deuses deles como seus deuses dentro da terra de Israel. Deus havia proibido: olha, não sirva aos deuses cananeus. Mas agora Israel faz pior. Ele importa deuses, ele traz para o seu meio deuses. Deus tem ciúmes de você. Deus estava enciumado daquele povo. Deus tem ciúme daqueles que o servem, daqueles que o adoram. E se esses virarem as costas para ele, Deus sente, e sente muito, porque ele é um Deus sensível. Então, o que acontece? E no andar da mensagem, nós vamos ver o quanto ele é sensível. E então, o que acontece é que os filisteus e os amonitas, então, começam a humilhar, começando lá das 2,5 tribos do outro lado do Jordão, aquelas que não atravessaram o Jordão. Começa-se o sofrimento ali. E o sofrimento vai alavancando e alavancando, e o domínio está completo já do outro lado das 2,5 tribos de Israel. Agora o domínio passa para o lado de cá, e então eles crescendo, os filisteus crescendo no domínio, os amonitas crescendo no domínio. Os amonitas então resolvem atravessar o Jordão e ir do outro lado, guerrear, começar a matar, começar a oprimir com mais força a Judá, a Benjamim, né, e a Efraim. Aí eu vou lá agora e vou arrasar com essas outras 3 tribos. Então seriam 5 totalmente tomadas, 5,5 totalmente tomadas. Porque eles viraram as costas para Deus. E Deus tem ciúme do seu povo. O que acontece é que eles então, debaixo de sofrimento e de agonia, eles levantam a voz a Deus e começam a pedir a Deus socorro. E quando vão pedir a Deus socorro, Deus fala com eles. Deus não é surdo, Deus não fecha os seus ouvidos. E Deus fala: olha, vocês têm tantos deuses, me abandonaram, não quiseram me servir mais, viraram as costas para mim. Peçam a estes teus deuses, esses que vocês fizeram deuses, para vos libertar das mãos dos teus inimigos. Mas como eles poderiam pedir a Astarote? Como eles poderiam pedir a Belzebu? Como eles poderiam pedir aos deuses filisteus, a Haddad, que era um deus que estava sendo servido ali também? Como eles podem ir aos deuses que eles estavam servindo para pedir para livrá-lo das mãos daqueles que os tinha também como deuses? Será que esses deuses ficariam divididos agora, ou optariam para o lado de Israel para defender e abandonariam o seu povo que os colocou, que os determinou como Deus dele, os filisteus, os sírios e os demais, amonitas, etc. Então Deus fala: peça a eles para livrar vocês. Vocês me abandonaram, vocês não me quiseram mais. Eu deixei de ser o vosso Deus e eu não vou livrá-los. Deus estava determinado.
Deus deu a resposta correta. Vocês têm 7 nações. E Deus dá um relatório para eles. Eu vos livrei também de 7 nações. Como eu andei com vocês, como eu amei vocês, como eu separei vocês para mim. Eu estive com vocês em todo o tempo, abençoando-os, eu vos dei a terra. E agora, depois de tudo feito, vocês viram as costas para mim. Eu não os ouvirei, e nem os ajudarei, e nem os livrarei. Mas então, aquele povo entende que aqueles deuses não poderiam livrá-los. E eles voltam para Deus e dizem: nós pecamos contra o Senhor. Como é bom a pessoa poder olhar para dentro de si mesma e dizer: Senhor, eu pequei, eu preciso de Ti. Eu preciso do Teu amor, eu preciso dos Teus cuidados. Meu Deus, eu estou aqui rasgando-me diante do Senhor. Meu Deus, eu preciso do Senhor. Socorra-me, meu Deus. E antes que Deus falasse, eles começam a tomar atitude e diz: nós serviremos ao Senhor. E com a atitude deles, começa então a tirar aqueles deuses, aqueles altares, a desfazer dos ídolos. Tirou tudo e se jogaram numa adoração, num clamor a Deus. E a Bíblia diz que na angústia deles e no clamor, Deus não conseguiu ver quieto a angústia de Israel. E então amanhã vamos meditar como Deus levanta outro libertador. Tola era o 6º juiz de Israel. Nós vamos falar sobre os 12. Jair era o 7º juiz de Israel. E Deus vai levantar um juiz, o 8º de Israel, de onde não se espera. Uma pessoa sem origem, uma pessoa sem nome, uma pessoa, basicamente na linguagem dele, sem moral, sem caráter, uma pessoa de se jogar fora. Essa será a pessoa que Deus irá trabalhar com ela. Então eu quero lembrar a você o seguinte: não há nada impossível para Deus. Não há clamor que Ele não possa se render ao clamor. Existem maneiras de se chegar ao coração de Deus, de mexer com a mente de Deus, com as emoções de Deus. Mas precisa ser feito com a atitude correta. E qual foi a atitude correta daqueles ali de Israel? Pegaram todos os ídolos, todos os deuses e desfizeram deles. Quero contar para você que uma vez um pastor queria uma direção de Deus, José Gomes, o nome desse pastor, queria uma direção de Deus. E ele falou: Deus, para onde o Senhor quer me enviar? Para pregar a tua palavra? E naquela busca constante, esse pastor contou o testemunho e eu ouvi que ele levantou os olhos para o céu e disse: Senhor, dá-me um sinal. E um belo dia, ele pedindo um sinal no céu, Deus disse: saia para fora da tua casa, uma bela noite. E quando ele saiu, que estava tudo escuro, ele viu escrito no céu o nome: Bragança Paulista. Ele não conhecia a cidade, não sabia onde era, mas foi para o mapa, procurou, achou informação e falou: eu vou para esta cidade. E ele foi para aquela cidade, mas não tinha como começar, não era conhecido de ninguém, a pregar numa casa. Então, ele encontrou uma mulher e disse: senhora, posso falar com a senhora? E a mulher, o ouvindo, ele começou a falar de Jesus para aquela senhora. Aquela senhora o convidou para entrar. E quando ele entrou, a parede da casa daquela senhora era forrada, coberta de santos. 800 santos existiam dentro daquela casa. 800 imagens, quadros de imagens. E ele começou a falar ali de Jesus para aquela senhora.
Aquela senhora perguntou: o que eu tenho que fazer para agradar a Deus e para servir a Jesus? Ele disse para aquela mulher: tomando a atitude correta, deixando que ele seja Senhor da tua vida e da tua casa. Aquela mulher entendeu a mensagem e ele continuou cultuando na casa daquela mulher, ele e aquela mulher. Chegou o momento naquela semana que aquela mulher disse: tá bom, eu vou começar a limpar a minha casa então, para que Deus opere nela. E ela começou a pegar aqueles 800 quadros de santos, de imagens, e botar para fora. O pastor José Gomes sabe o número porque ele ajudou a tirar aqueles quadros, então contava os quadros que estava tirando, 800 quadros de santos e de imagem. O evangelho entrou naquela casa. Até então, havia muitos outros ídolos ali que Deus não poderia entrar, não poderia ocupar. Havia gente demais ali, espíritos demais ali, reza demais ali, orações a ídolos demais ali. Deus não podia agir. Mas o que aconteceu? Que aquela mulher abriu o coração. E ali começou-se mais uma igreja abençoada em Bragança Paulista. Bragança Paulista hoje deve ter muitas igrejas, como tem Centro Espíritas, né? Como tem outras raízes lá africanas ali, como tem a macumba. Mas Deus entrou naquela casa e naquela casa fez a mudança. E naquela casa fez a diferença e ali nasceu-se uma igreja. Não importa como o mundo está vivendo, o que Deus quer tratar é com você, diretamente com você. Deus quer trabalhar com você, é no teu coração e quer que você tome atitude e tira tudo que não agrada a Ele. E Ele vai fazer de você nova vida, nova criatura, novo começo, novo desafio. E um novo horizonte se abrirá diante de você e Ele operará na tua vida. Israel fez isso e Deus teve misericórdia dele. E então vamos ver amanhã como Deus levanta um outro libertador para Israel. Que Deus te abençoe e te guarde no nome de Jesus. Saiba sempre que Deus tem ciúmes de você. Esse é o título da nossa mensagem. Deus tem ciúmes de você? Claro que sim. E Ele quer abençoar você. Ele quer andar com você. Ele quer ser o teu Deus. Chame Jesus para entrar no teu coração. E vá tirando tudo que não agrada a Ele. E você vai ver o quão bom é servir a esse Deus verdadeiro e ser servo de Jesus Cristo, o nosso Salvador e Senhor, e ser cheio do Espírito Santo de Deus. Você vai ver que vai valer a pena. Comece agora no nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas buscando a Deus, um grande abraço meu, pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família no nome de Jesus. E até amanhã, se Deus quiser. Um abraço meu.